Olá, amigos da TV IDNR. Meu nome é Vander. Vou dar uma breve explanação a respeito de mandato, procuração. Mandato é um contrato. Procuração é o instrumento que utiliza para formalizar este contrato. Mandato ele é otorgado por instrumento público ou instrumento particular. Isso é adaptado em conformidade com a lei, o requisito que a lei exige, que seja o instrumento particular ou o instrumento público. O sujeito vai a um cartório de notas e solicita ao tabelião que outorgue a escritura pública de procuração. A representação é o traço característico do mandato. E tem o outorgante, é quem dá os poderes, e o outorgado é quem recebe os poderes. Os primórdios, no início da civilização, o traço característico do mandato era o aperto de mão entre as partes contratantes. O outorgante, quem dava poderes para agir em seu nome, e o outorgado, quem recebia o ônus de executar a obrigação. Hoje é formalizado por instrumento público ou particular, de acordo com as necessidades do contrato que vai ser celebrado entre as partes. A procuração ad negócia é conferida para a prática e administração dos negócios em geral e a ad judícia para representar no foro judicial. Tem também o mandato mercantil, que é restrito aos negócios mercantis entre os empresários. Vamos aqui adentrar nas características do mandato: efeito, validade, requisitos, data, capacidade das partes contratantes. Não podem constituir mandatários, ou seja, não pode chegar a um cartório e solicitar ao tabelião a outorga de uma escritura pública de mandatos incapazes ou relativamente incapazes. O que é que o Código Civil, a lei, estabelece? Incapazes, absolutamente incapazes, os menores de 16 anos de idade, os relativamente capazes, 16, a maioridade civil, que é 18 anos de idade. Os menores, somente com alvará judicial, e os relativamente capazes, com assistência dos pais, dos representantes legais. Tem algumas exceções que a lei permite a outorga da procuração, que é de acordo com o artigo 792 da CLT, para litigar na Justiça do Trabalho, e também de acordo com o Código de Processo Penal, tendo em vista os casos de ação queixa-crime. São as exceções estabelecidas na lei civil. A data é um requisito essencial à validade do mandato. Se a procuração não estiver data, não sabe quando da outorga do efetivo efeito jurídico daquele instrumento que foi outorgado. O reconhecimento de firma também é essencial à validade da procuração. Outorgado por instrumento público em um tabelionato de notas, não há necessidade do reconhecimento de firma, tendo em vista a fé pública que é delegada ao notário. E feita por instrumento particular, a lei civil estabelece o reconhecimento de firma para dar autenticidade àquela assinatura, em que foi o outorgante que assinou aquele documento. O outorgante é quem dá os poderes. A finalidade e o efeito do mandato. A lei, nos artigos 655 e 657 do Código Civil, estabelece que o mandato tem que ter poderes expressos e especiais. Ou seja, venda de um bem imóvel. Há necessidade da procuração por instrumento público, com poderes especiais para a venda do bem imóvel, especificar as características que constam no registro imobiliário. Todo notário deve ter cuidado e zelo quando dá outorga desse instrumento público. Por instrumento particular, a própria parte vai redigir o inteiro teor da procuração. Não há necessidade do notário estabelecer a expressa vontade da parte, somente reconhecer a firma do outorgante. Na parte prática, de acordo com o provimento da nossa Corregedoria Local do Estado de Minas Gerais, por instrumento público, há necessidade de deixar expresso qual a finalidade daquela outorga. Exemplo, para inventário, tem que constar assinar escritura pública de inventário e partilha nos termos da lei. Venda de bem imóvel, como eu disse anteriormente, deixar expresso, vender o imóvel objeto de tal matrícula, dando segurança jurídica tanto para o notário quanto para a parte. Não fica aquela procuração ampla, geral e restrita que gera uma certa instabilidade entre o outorgante e o outorgado. Quanto à classificação da procuração, pública ou particular. Pública é feito por um tabelião de notas no livro próprio. A parte assina o livro do cartório, e a outra via, chamada traslado, entrega ao outorgado, ao procurador, para que possa praticar os atos em nome do outorgante, que é o mandante. A procuração particular é feita de próprio punho pela parte num documento
em que o cartório somente reconhece a assinatura, dando autenticidade àquela assinatura. Cria-se uma nova relação jurídica. Quem recebeu os poderes, o outorgado, ou seja, o mandatário, subestabelece os poderes da procuração originária. A nomeia B com poderes para a venda de um imóvel. B, na qualidade de procurador, subestabelece para C, vez que não vai poder praticar o ato em determinado local. É o subestabelecimento. Surge uma nova outorga, porém com poderes conferidos na procuração originária. Respaldando o Instituto do Subestabelecimento, prevê o nosso Código Civil, a Lei Federal, que ainda que se outorgue mandato por instrumento público, a possibilidade ele pode ser subestabelecido por instrumento particular. Abre uma aspas aqui porque no direito público, na função notarial e registral, sempre tem que visar a essência e o requisito do ato. Deu poderes para vender um imóvel por instrumento público, vai entrar em choque com a lei federal. Não há possibilidade e segurança jurídica de subestabelecimento por instrumento particular. Vai de acordo com a essência do ato, voltado para o princípio da continuidade, que é regulado na doutrina do nosso direito administrativo. O artigo 682 do Código Civil Brasileiro enumera várias hipóteses de extinção do mandato, pela revogação ou pela renúncia, pela morte ou interdição de uma das partes, pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir poderes ao mandatário para os exercer, pelo término do prazo, pela conclusão do negócio. Vou fazer uma breve reflexão a respeito da revogação e da renúncia. Revogação, não convém mais o outorgante manter aquela procuração com o outorgado, vez que qual que é a essência do mandato? Confiança entre as partes, como foi dito no início da nossa aula. E pela renúncia, inverte a situação, é o polo passivo da procuração. O mandatário, ou seja, o outorgado, quem recebeu os poderes, não mais quer praticá-los, não convém mais ele ser o representante legal do outorgante. Pela morte ou interdição de uma das partes, pela morte o mandato se extingue com a morte. Faleceu o outorgante, terminou o mandato. Ou interdição de uma das partes. Processo judicial junto ao Poder Judiciário, estabelecendo que aquela pessoa não tem mais capacidade civil para exercer os atos da vida, para contratar e celebrar os negócios jurídicos. Um paralelo aqui na questão da morte, por quê? Se tem um contrato encetado, um negócio jurídico vinculado à procuração, o mandato ele não se extingue com a morte. É uma exceção que a lei civil estabelece. No mundo prático, eu vou dar um exemplo aqui. João nomeia Maria como procuradora. João outorga poderes a Maria. Maria, na qualidade de procuradora, está celebrando um contrato de promessa de compra e venda e nesse lapso temporal vem a falecer o outorgante. Está encetado, o mandato está vinculado a um contrato de promessa, a um negócio jurídico. Neste caso, o mandato ele não se extingue. Pela mudança de estado que inabilite o mandante. Esse estado aqui, gente, o legislador não explicou o que é isso. Esse estado é estado civil mental, estado civil casamento, divórcio, de acordo com o regime de bens da parte que deu poder, a alteração e efeito do mandato. A linha C da extinção do mandato, pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir poderes ao mandatário para exercer. Ou seja, o mandante deu poderes e o outorgado mandatário tem que praticar. Essa mudança de estado aqui, o legislador não exemplificou para a parte qual o efeito jurídico dessa mudança de estado. Essa mudança de estado, ela é estado inerente à capacidade civil da parte, interdição, morte decretada por ausência e o estado civil vinculado ao regime de bens do casamento. A deu poderes na qualidade de solteiro para vender um bem. Ele casa sob o regime de comunhão universal de bens, comunica todo o patrimônio e há um subestabelecimento para a outorga dessa escritura definitiva de venda. Há um vício nesse lapso temporal. Então esse estado, pela mudança de estado que o legislador colocou de forma seca e fria no Código Civil,
alerta o notário para que verifique a capacidade civil das partes contratantes. E por fim, pelo término do prazo ou pela conclusão do negócio. Dei um mandato e lá conferia poderes para representar venda de um imóvel com validade até dezembro do presente ano, de 2012. Chegou dezembro de 2012, finalizou o ano, terminou o mandato, por data, de forma expressa. Outro exemplo pela conclusão do negócio. A nomeia B com poderes para vender um veículo tal. Efetivou a venda do veículo, houve a transmissão da propriedade, encerrou também o mandato. Agora eu vou abordar os critérios práticos que ocorrem na atividade notarial. Revogação do mandato, far-se-á por escritura pública de revogação, comparece o outorgante, revogando os poderes que foram atribuídos ao outorgado. Caso o outorgado não compareça ao cartório para ter a quiescência, ciência que o ato foi revogado, far-se-á necessidade de consignar no próprio instrumento público que o outorgado será notificado via cartório de registro de títulos e documentos. Vez que o outorgado não compareceu à serventia, ele não tem ciência que aquele ato foi extinto, que ele tornou sem efeito. Vai cair na sistemática da teoria do geral do direito privado, negócio jurídico válido, existente, porém ineficaz, a partir do momento que ele tem plena ciência da sua revogação e responde civil e penalmente sobre os atos praticados a partir da ciência que o ato foi revogado. Outro tópico da procuração, a necessidade expressa na lei que acima de 30 salários mínimos para a venda de imóvel, far-se-á para o instrumento público. Para o instrumento particular, abaixo de 30 salários mínimos ou se a forma for exigida por lei. Procuração em causa própria. Acontece muito na atividade notarial. Tem força de escritura pública. É uma procuração que o outorgante dá poderes ao outorgado e o outorgado tem autonomia para transmitir a si mesmo aquele bem imóvel. Há necessidade de recolhimento do ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Então, amigos da TV IDNR, vamos nos despedindo aqui com leves ponderações e rápidas a respeito do mandato e, posteriormente, dúvidas, mais aprofundamento no tema, venha participar aqui conosco, que em vídeos futuros teremos maior aprofundamento técnico na matéria aqui abordada. Obrigado a todos e nos vemos na TV IDNR.